Bom, boa noite novamente. Nesse momento aqui eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui presentes, né, e os que vão vir depois ou que vão estar assistindo aqui através da gravação. Com muita alegria que a gente recebe aqui o professor Elisângelo. A gente, nesse momento agora da especialização de Educação Ambiental e Geografia de Semiárido, a gente está montando aí um ciclo de palestras. O professor Elisângelo está começando justamente com as disciplinas específicas do curso, e a gente vai ter outras aí, e se der tudo certo, a gente consegue também fazer esse link aí com o curso de Gestão Ambiental também, tá bom? Então, eu, de antemão, como eu falei, fico muito alegre aqui em estar recebendo o professor Elisângelo. Ele vai estar falando um pouquinho aqui da experiência dele, tá? Também do percurso dele aí, que ele vem atuando aí no semiárido potiguar, mas propriamente dito semiárido nordestino em si. E só queria aqui primeiro apresentá-lo, né? O professor Elisângelo, ele é mestre em ciências ambientais, especialista em desenvolvimento sustentável para o semiárido brasileiro, é graduado em geografia, ele vem atuando aí com a parte de diagnóstico ambiental e socioeconômico, planejamento territorial, articulação e mobilização social, na parte de docência principalmente, onde atuou como professor substituto na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e que atualmente tem trabalhado aí, como eu já falei, né, na parte aí de professor, como professor formador, professor tutor e também como professor orientador de TCC, tá? Então, dou aqui a palavra para o professor Elisângelo. Professor Elisângelo, seja muito bem-vindo. Seu momento agora. O microfone está fechado. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Elisângelo Fernandes, trabalho com a parte de docência, há mais de 15 anos, e também atuo nessa parte de meio ambiente, na parte de consultorias ambientais e principalmente em ações de combate à desertificação. Eu fui um dos especialistas no estado do Rio Grande do Norte que elaborou o panorama da desertificação do estado do Rio Grande do Norte em 2005. Trabalhei na elaboração do programa estadual, do Programa Nacional de Combate à Desertificação, o PAN Brasil, em 2004, e entre 2009 e 2010 também atuei na elaboração do Programa Estadual de Combate à Desertificação. Então, hoje eu vou discutir um pouco do que é o processo de desertificação, como ele afeta o estado do Rio Grande do Norte e parte do semiárido brasileiro, as suas causas, as consequências e as ações mitigadoras. O que é que vem sendo feito a nível de semiárido para combater esse processo de degradação que vem se expandindo cada vez mais e afetando a qualidade de vida das populações urbanas e rurais. Então, desse modo, eu trago algumas ações que vêm sendo implantadas nesse território com o intuito de reverter esse processo de degradação que vem consumindo a base de recursos naturais. Então, para entender de que forma o processo de desertificação ele vem afetando o semiárido potiguar, é importante compreendermos o conceito de semiárido, que as regiões semiáridas elas são caracterizadas pela aridez do clima, pela deficiência hídrica, pela imprevisibilidade das chuvas e por apresentar solos rasos, pedregosos e pobre em matéria orgânica. Geralmente, as nossas chuvas elas ocorrem em um curto espaço de tempo, geralmente entre o mês de fevereiro até a primeira quinzena de maio, isso quando chove. As chuvas geralmente são concentradas em um curto espaço de tempo e um território também muito limitado. Então, desde 2005, o Conselho Deliberativo do CONDEL, que é ligado à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, vem considerando alguns critérios para a inclusão de novos municípios no semiárido, como é o caso da média de precipitação anual abaixo de 800 milímetros. Então, a nossa média ele varia até 800 milímetros. Tem casos, como o município de Cabaceira, que a média é inferior a 200 milímetros anuais.
elevado índice de aridez, índice de risco à seca, a probabilidade no estado do Rio Grande do Norte de 80% do seu território susceptível à seca, né? A média do Nordeste, do semiárido, é em torno de 60%, só que aqui no estado do Rio Grande do Norte a média é bem mais elevada. E continuidade territorial. O que significa continuidade territorial? É que esses problemas de baixa precipitação, elevado índice de aridez, risco de seca, ele não se limita apenas a um município. Esse processo ele adentra outros territórios, né, fazendo com que a pluviosidade média dessas áreas seja baixa e isso tenha um efeito direto no abastecimento humano e no desenvolvimento da agricultura em várias partes do semiárido. Então, a nova delimitação do semiárido brasileiro, em 2017, ele tinha 1.262 municípios. Em 2021, esse número foi reajustado, passou-se de 1.262 para 1.427, e em 2024, esse número sofreu uma nova modificação, em decorrência das secas graves que se abateram no semiárido brasileiro, principalmente nesse período de El Ninho, em que alguns municípios, principalmente do Maranhão, do norte de Minas Gerais, Espírito Santo, eles passaram a ser afetados por secas intensas. Então, esse número ele foi modificado. Então, em decorrência das condições climáticas, o semiárido brasileiro passou a ser composto por 1.477 municípios, que formam os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Atualmente, a área total da região engloba 1.335.298 km², correspondente a 15% do território brasileiro. No caso aqui do Rio Grande do Norte... Oi? Desculpa, tu estás com a apresentação, com os slides em modo apresentação, não é isso? Isso. Porque não está aparecendo para a gente, não. Eu vou tirar do modo apresentação. Pronto. Então, eu vou tirar do modo apresentação, porque geralmente ele não passa. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque fica melhor a visualização de vocês. Perfeito, perfeito. Então, o semiárido ele tem passado por diversas mudanças em decorrências da crise climática que o planeta vem enfrentando, né, das ondas de calor e principalmente pelas secas severas que vem castigando o semiárido, principalmente em anos de El Ninho. Então, a área delimitada pelo semiárido brasileiro, em 2017, ela passou de 1.262 municípios para 1.477, ou seja, áreas que não estavam antes incluídas, que eram consideradas áreas subúmidas secas, como o caso do Maranhão, o Espírito Santo, norte do Espírito Santo e parte do norte de Minas Gerais, elas foram incluídas. E no caso do Rio Grande do Norte, em 2017 nós tínhamos 147 municípios incluídos nas áreas semiáridas. Em 2021, esse número foi revisto e caiu para 141. No entanto, em decorrência das secas que se abateram sobre esse território, os 50 municípios que haviam sido retirados, eles foram reincluídos novamente agora em 2024, né? Mesmo que temporariamente, né? Mas devido a essa questão do colapso hídrico, o Rio Grande do Norte ele passou a ter 148 municípios incluídos nessas delimitações. Então, quando se fala em semiárido, né, a primeira coisa que vem à nossa mente é a caatinga, né, que é considerada como o único bioma exclusivamente brasileiro, podendo-se afirmar que grande parte do patrimônio biológico que ocorre nessa região não encontra-se em nenhum lugar do planeta. Então, nós temos espécies endêmicas que não vão ser encontradas em nenhum outro planeta, em nenhum outro lugar do planeta, só mesmo na região do semiárido brasileiro. Então, somente de caatingas são encontradas mais de 12 tipologias. Então, estima-se que pelo menos 932 espécies foram registradas na região, sendo 380 delas consideradas endêmicas.
Então, a caatinga, ela tem funções essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico. A caatinga, ela atua na proteção dos mananciais, porque é uma forma justamente desses mananciais se encontrarem se preservados ao seu redor, ter justamente essa formação vegetal. Ela atua como proteção do solo contra a erosão eólica e hídrica, atua como abrigo para a fauna local. Inclusive, temos algumas das espécies que são consideradas endêmicas, né, como a ema, que só é encontrada aqui no Rio Grande do Norte, né, ela é nativa do território potiguar. Ela é considerada como abrigo para a fauna, atua no sequestro de carbono. A caatinga é considerada como um sumidor de carbono, né, e em relação a algumas formações vegetais, como a mata atlântica, né, ela consegue absorver muito mais carbono, porque a vegetação nativa desses biomas, quando em contato com a água, o carbono, ao se dissolver, ele retorna para a atmosfera. Só que a caatinga, como é uma vegetação que perde suas folhas no período de seca, essa matéria ela passa a ser incorporada ao solo, já que não tem a presença de água, que degrade rapidamente o carbono existente no solo. Então, é uma formação que atua como barreira contra o avanço do processo de desertificação, ela atua na mitigação das mudanças climáticas e também pode ser utilizada como espaço de lazer. Então, o semiárido é uma das regiões que vem sendo afetados por esse processo. Então, mas vocês podem perguntar, professor, mas o que significa desertificação? A desertificação ela é definida como a degradação do solo em áreas de clima árido, semiárido, subúmidos secos, resultante de diversos fatores, dentre eles as variações climáticas e as atividades humanas. Então, é uma área propícia à expansão desse processo de desertificação, que poderia levar milhares de anos. No entanto, as atividades humanas, ao longo de alguns séculos, ela vem fazendo com que essas áreas que seriam propícias, seriam susceptíveis ao processo de desertificação, elas passem a serem degradadas de uma forma mais rápida. Então, o processo que antes estava contido em algumas regiões, eles passam a se espalhar por outros lugares do território brasileiro, né? Principalmente porque se restringe à região do semiárido. Vocês podem perguntar, professor, mas pode ter desertificação em outra parte do país? Não. Como a própria convenção ela coloca, né, afirma que só ocorre em regiões de clima árido, são os desertos, semiárido, são as regiões com pouca pluviosidade, que é o caso aqui do semiárido brasileiro, e áreas subúmidas secas, que são aquelas áreas que estão ao entorno das áreas semiáridas. Temos alguns casos no Brasil, como o caso do Rio Grande do Sul, que nós temos processos similares, mas lá não área semiárida. O processo que ocorre lá não é desertificação, é o processo de arenização, ou seja, os solos, ao serem degradados, eles vão apresentando vários problemas ambientais, né? Mas por que lá não se enquadra como o processo de desertificação? Por conta do clima, que é chuvoso, ultrapassa mais de 1.000 milímetros. Então, para serem áreas semiáridas, tem que ser inferiores a 800 milímetros anuais, baixa precipitação, solos rasos, pedregosos, o que não ocorre em outras áreas do país. Então, por sua vez, a degradação da terra é compreendida como correspondente à degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação, da biodiversidade, significando, por fim, a redução da qualidade de vida das populações afetadas. Então, esse é um processo que começou a ser estudado na década de 1930, em decorrência do agravamento das condições ambientais verificadas no meio oeste americano. É o caso dos estados de Oklahoma, Kansas, Novo México e Colorado. Então, nesse período, algumas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, contribuíram para a degradação dos solos dessa região. Então, a área muito susceptível
ao processo de erosão. A partir do momento que as tempestades começaram a adentrar no território, grandes massas começaram a levantar, né, a poeira, promovendo grandes tempestades de areia que cobriram grandes extensões, cerca de 300 mil quilômetros quadrados do meio oeste americano. Então, foi a partir do momento que esse processo começou a ser estudado. Então, no início da década de 70, a problemática da desertificação repercutiu mundialmente com o agravamento da seca que atingiu o Sahel africano. Então, em decorrência da seca que se abateu nessa faixa entre o deserto do Saara e a parte sul do continente africano, seguido das guerras que ocorreram nesse território, mais de 500 mil pessoas morreram de fome e sede. A partir desse momento, o processo de desertificação ele passou a ser estudado com maior intensidade, né? Aqui no Brasil, os estudos preliminares foram iniciados na década de 1970 por João de Vasconcelos Sobrinho. Foi o primeiro pesquisador que começou a estudar a ocorrência desse processo no semiárido brasileiro. Então, a partir daí, ele indicou a ocorrência da desertificação em 4 núcleos, sendo eles o núcleo do Seridó. Esse processo afetou a região em decorrência da cotonicultura, da mineração, da pecuária. Depois vieram outras atividades econômicas, como o caso da indústria de cerâmica vermelha, e agora nós temos outra frente que vem, outra atividade que vem intensificando os problemas ambientais, que são as energias renováveis, né? E mais à frente eu posso até adentrar nos impactos dessa atividade econômica. Então, no Seridó, foram essas atividades econômicas que perduraram e vêm se intensificando até os dias atuais. Em Cabrobó, em Pernambuco, foi a exploração justamente da gipsita para a fabricação de gesso, bem como outras atividades minerais. Em Irauçuba, no Ceará, a pecuária intensiva degradou grandes extensões do território, tornando a área em processo de desertificação. E Giboés, no Piauí, a exploração do diamante, né, que degradou um dos melhores solos da região. Então, em 2017, né, após os primeiros estudos que foram feitos na década de 1970, 2017, foram feitos novos estudos, dos quais eu também participei, né, foi convocado um especialista de cada estado para identificar o nível de degradação do semiárido brasileiro, né, enquanto o INPE monitorava por satélite, né, os especialistas monitoravam esses territórios, passando de município em município para conferir se aquelas áreas estavam realmente degradadas ou eram áreas de pastagem. Aqui no Rio Grande do Norte eu percorri 167 municípios do estado, identificando, né, que o processo de desertificação, que antes estava só no Seridó Oriental, ele se expandiu por outras regiões do território potiguar. Então, aqui eu trago alguns dados para vocês, né, que eu calculei a partir de 1990 até 2022. Vocês podem perguntar, mas por que um período tão longo de 30 anos? Porque é justamente o período que é necessário para constatar se houve uma mudança climática na região. Então, nesse período, geralmente a vegetação nativa, ela demora entre 16 e 20 anos para poder atingir o porte adulto. Então, ao longo do tempo, o homem vem degradando essa vegetação nativa, deixando os espaços praticamente sem vegetação. O solo exposto ele vai ser submetido a fortes chuvas, ventos intensos, então os melhores solos eles são erodidos para as partes mais baixas, né? Causando todo um problema no ecossistema. Então, aqui, em 30 anos, o estado que mais devastou a vegetação nativa foi a Bahia. Nesse período, foram extraídos 303.644.442 metros cúbicos de lenha. Lembrando que 1 metro cúbico de lenha equivale a 3,41 metros estéreo.
porque a madeira ela não é retilínea, ela tem suas tortuosidades. Então, eu preciso mais ou menos dessa quantidade de metros estéricos para ter 1 metro cúbico de lenha. Então, aqui eu calculei a área devastada, né? Foram, nesse período, mais de 5 milhões de hectares devastados e foram emitidos para a atmosfera, uma vez que a vegetação, ao ser cortada e queimada, o carbono estava aprisionado nessa vegetação, ele deixou de ser fixado no solo. Então, foi emitido para a atmosfera mais de 227 milhões de toneladas de carbono. O segundo estado que mais devastou foi o Ceará, com 176 milhões de metros cúbicos de lenha, área devastada mais de 2 milhões, quase 3 milhões de hectares, e foram emitidos para a atmosfera, né, deixou de ser aprisionados, cerca de 132 milhões de toneladas de carbono. Já no que se refere ao estado do Rio Grande do Norte, em 30 anos foram extraídos da vegetação nativa 52.395.542 metros cúbicos de lenha. A área devastada, 873.259 hectares, e deixaram de ser aprisionados 39.296.655 toneladas de carbono. Então, o semiárido brasileiro, que é composto pelos estados nordestinos, mais o norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais, em 30 anos, extraíram cerca de 751.843.893 metros cúbicos de lenha. A área devastada ultrapassa 12 milhões de hectares e deixaram de ser aprisionados 563.882.985 toneladas de carbono. Nesse contexto, o estado do Rio Grande do Norte apresenta 97,6% de seu território vulnerável ao processo de desertificação, o que corresponde a 51.519 mil quilômetros quadrados, sendo que deste total, 48.706 quilômetros são áreas classificadas como semiáridas. Então, toda essa área em laranja que vai aqui do Alto Oeste Potiguar até Macaíba é considerada semiárida. Essa área mais clara aqui são as áreas subúmidas secas, que estão em torno das áreas semiáridas, e essa área aqui é a área de entorno, composta por Natal, Extremóis e Parnamirim. Vocês podem perguntar, mas Natal e Parnamirim é área susceptível à desertificação? Não, mas ela está na área de entorno, que são áreas de influência, onde esse processo pode ter impactos diretamente. De que forma, professor? Vocês têm uma ideia, durante os anos de 2012 a 2017, nós tivemos a pior seca dos últimos 100 anos, né? E a Lagoa de Extremóis, ela chegou a 30% de sua capacidade, interferindo justamente no abastecimento da capital aqui do estado. Em uma década, Parnamirim, entre os anos 2000, cresceu 100 mil habitantes, mas vindo de onde? As pessoas que migraram das áreas semiáridas para o município de Parnamirim. Então, há um impacto diretamente nessas áreas, ou principalmente urbanas, cuja as cidades médias e grandes não estão preparadas para receber esse grande contingente populacional, que vem em busca de melhores condições de vida, em busca de educação, de saúde, fugindo da seca. Então, tem todo esse impacto, esses espaços não estão preparados para receber uma grande massa de pessoas que migraram dos pequenos e médios centros urbanos. Então, aqui nós temos a área afetada o processo de desertificação, que antes estava apenas no seridó oriental, e hoje o processo já se expandiu pelo seridó ocidental, Serras Centrais, Vale do Açu, Chapada do Apodi, parte aqui do litoral norte. Então, as causas da desertificação do semiárido: ocupação desordenada e uso predatório dos recursos naturais, uso inadequado dos solos e dos recursos hídricos,
atividades econômicas que predominaram no sertão, como a pecuária, a cotonicultura, a mineração, deram uma grande contribuição para o avanço do processo de desertificação. Atualmente, destacam-se uma variedade de empreendimentos que utilizam de forma inapropriada a base de recursos naturais, abrindo espaço para instalação ou avanço da desertificação. Então, aqui eu tenho duas imagens, uma na Serra de Santana, lá em Lagoa Nova, que está a 740 metros de altitude, e aqui na Chapada do Apodi. As áreas que antes eram cobertas por cajueiros, né, hoje praticamente não tem quase nada. E aqui na Chapada do Apodi. Então, consequências da desertificação. Na área ambiental, nós temos a erosão e compactação, assoreamento dos corpos de água, contaminação e salinização do solo, perda da capacidade produtiva do solo, redução da disponibilidade hídrica, redução da diversidade florística e faunística. Na área social, nós temos a redução da qualidade de vida da população, êxodo rural, desestruturação familiar, criação de novas demandas sociais. E na área econômica, nós temos aperto da produtividade, da produção agropecuária, gerando, assim, desemprego. Então, essa é a situação das áreas hoje no estado do Rio Grande do Norte, região do Seridó, região do Mato Grande, Vale do Açu. Aqui nós temos desmatamento indiscriminado, assoreamento dos corpos de água, vossorocas, essa daqui na Serra de Santana, quando eu visitei em 2005, essa vossoroca tinha 5 metros de profundidade por 200 metros de extensão, hoje ela tem mais de 2 quilômetros e cerca de 15 metros de profundidade. Aqui as áreas dos perímetros irrigados, o mau uso da irrigação e da água vem provocando a salinização do solo, e após o solo perder sua produtividade, ele é abandonado. Então, aqui nós temos áreas praticamente improdutivas. Então, gostaria de saber se todos estão compreendendo, se tem alguma dúvida até o presente momento. Ok, pessoal? Pode continuar? Então, vou dar continuidade aqui. Então, vocês podem perguntar, mas o que está sendo feito para mudar a realidade em que estamos inseridos? Tem alguma ação sendo feita para reverter esse processo de desertificação? Sim. Uma das ações implantadas hoje no estado do Rio Grande do Norte, um dos projetos, é o projeto Vale Sustentável, né, que ele nasceu a partir dessas demandas, né, em 2009 a 2010, quando eu terminei a elaboração do Programa Estadual de Combate à Desertificação, e vendo a realidade que o estado estava inserido, resolvi escrever uma proposta, né, e essa proposta foi bem aceita pela Petrobras, né, que entre 5.800 projetos inscritos no país inteiro, foi uma das propostas vencedoras, né, e ela vem sendo executada pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos, né, com o apoio da Petrobras. Então, o projeto ele tem como objetivo recuperar áreas de reserva legal e de preservação permanentes através do enriquecimento da cobertura florestal e de promover ações de educação ambiental e de fortalecimento da agricultura familiar e da pesca artesanal nos municípios de Areia Branca, Alto do Rodrigues, Açu, Carnaubais, Guamaré, Galinhos, Macau, Serra do Mel, Porto do Mangue, no estado do Rio Grande do Norte. O projeto está na sua terceira versão. A primeira versão iniciou-se entre 2013 e 2016, onde foram beneficiados 2 municípios, sendo eles Açu e Carnaubais, e 12 assentamentos de reforma agrária. Na segunda versão, 2020 a 2022, o projeto beneficiou os municípios de Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Itajá e Guamaré, e atendeu 19 comunidades rurais. De 2023 a 2027, o projeto atenderá 9 municípios e 25 comunidades rurais. Na área de reflorestamento, na primeira versão do projeto, que iniciou em 2013 até 2016, foram restaurados 140 hectares de áreas de reserva legal, né, do Buiú-Macatinga, que estavam degradados. De 2020 a 2022, 150 hectares. E até 2027, mais de 200 hectares serão reflorestados. Então,
Em termos de mudas, na primeira versão foram plantadas 76.219 mudas, na segunda versão do projeto, até o final de 2022, 127.375 mudas, e até 2027, 200 mil mudas nativas. Então, aqui nós temos algumas áreas de reserva legal que estão sendo recuperadas pelo projeto. Isso aqui é uma área de reserva legal no assentamento do professor Maurício de Oliveira. Nesse assentamento, na primeira versão, até 2016, foram restaurados 40 hectares, na segunda versão, 70 hectares, e na terceira versão, cerca de 36 hectares serão restaurados. No assentamento Novos Pingos, em Açu, serão restaurados 116 hectares, serão reflorestados até 2027. No assentamento Patativa do Assaré, serão reflorestados 35 hectares. Em Lagoa de Baixo, próximo à refinaria Clara Camarão, até o ano 2022 foram reflorestados 20 hectares e agora serão reflorestados 14. No assentamento Santa Maria 3, foram reflorestados 20 hectares e agora mais 10. Em Santa Paz, foram reflorestados 20 hectares e agora serão mais 11. E no assentamento Marizeiro, foram reflorestados 20 hectares na segunda versão e agora serão reflorestados mais 10. Então, vocês podem perguntar, mas como é feito esse processo de reflorestamento? Ele funciona, a Caatinga é um lugar muito seco, né? Como é que as mudas conseguem sobreviver? O primeiro ponto para que a gente consiga reflorestar as áreas em processo de desertificação é envolver as comunidades nesse processo. Então, o primeiro passo é mobilizar as comunidades rurais, mostrar a importância do bioma Caatinga e fazer com que as pessoas abracem a causa. Então, aqui nós temos grupos de mulheres que trabalham nas ações de reflorestamento, cercamento das áreas, os homens que trabalham também nesse processo. Então, todas as estacas de sabiá tem que ser são legalizadas, né? São adquiridas com recursos da Petrobras, o arame farpado, o arame liso, os serviços ambientais para o plantio e os cuidados dessas mudas também são pagos às comunidades rurais. Então, o recurso, em vez de pagar uma empresa, uma empreiteira para só implantar para plantar as mudas e depois ir embora, isso não gera nenhum, como é que eu posso dizer, nenhuma aproximação da comunidade. Então, a gente percebeu que seria importante fazer com que essa comunidade viesse e abraçasse as ações de reflorestamento. Então, todos os serviços ambientais, eles são custeados pelo projeto, né, através da parceria com a Petrobras, tanto as mulheres quanto os homens, né, que são agricultores familiares, eles recebem para reflorestar as áreas e monitorar. Nós temos também grupos de alunos de escolas públicas que recebem bolsas para trabalharem como agentes ambientais, recebem uma capacitação e, a partir daí, eles passam a monitorar essas áreas. Então, a partir desse envolvimento da comunidade, nós entramos com algumas tecnologias sociais, como é o caso do adubo orgânico, a palha de carnaúba, que ela vai atuar como um conservante de solo, né? Ela vai proteger o solo contra a insolação e fazer com que a água ela fique preservada naquele espaço ao redor da muda. E nós utilizamos também um produto chamado hidrogel, que é um polímero feito a partir do petróleo, né? Que ele é retentor de água. 1 quilo do produto, ele absorve entre 400 e 700 litros de água. Ele não perde água nem por evaporação e nem por infiltração no solo. Se você deixar ele 90 dias no sol, ele não perde uma gota de água. Mas se você chegar com um galão de 20 litros e colocar dentro dele, ele vai absorver. E só a planta vai retirar a água dele para se nutrir nos períodos mais secos. Então, esse produto é muito utilizado na cultura do café, na cultura da laranja, do eucalipto, da soja, do milho. Então, a partir da implantação dessas tecnologias, nós estamos conseguindo restaurar grande parte do bioma Caatinga. Então, aqui, cada pontinho desse
vocês estão vendo foi uma muda que foi plantada nos assentamentos de reforma agrária. Vocês podem perguntar, e as mudas sobreviveram? Sim, essas mudas, elas passam por um monitoramento, né, quinzenal, quando os agentes ambientais, que são alunos de escolas públicas, e a equipe de campo, eles monitoram. Então, a partir do momento que a muda ela começa a faltar água, a equipe vai lá e faz a rega manual dessas mudas. Então, grande parte das mudas, elas sobrevivem aos períodos mais críticos do ano. Então, aqui nós temos uma área em processo de desertificação em 2013. Essa mesma área aqui que vocês estão vendo, não tem essa caixa d'água, essa pessoa, essa mesma área aqui, 10 anos depois. Essa mesma área aqui, na parte de baixo, essa mesma área aqui. Então, isso mostra que é possível restaurar o bioma caatinga desde que se envolva a população, né, nas ações e crie também alternativas de sobrevivência. Não adianta apenas você plantar a muda se você não dá alternativas para que o agricultor ele possa sobreviver, ele tem que sustentar a sua família. Então, uma das estratégias encontradas foi o fortalecimento da agricultura familiar. Aqui, essa área que vocês acabaram de ver, foram 150 hectares reflorestados, né? Então, é feito um estudo a cada 2 anos para saber quanto ela já absorveu de carbono. Então, em 2 anos, os 150 hectares absorveram 402 toneladas. A área que foi isolada, 663 hectares, absorveram 1.375 toneladas de carbono. E, ao todo, nessa área foram capturados 1.178 toneladas de carbono. E o carbono ele é capturado na copa das árvores, no tronco, nas raízes e na necromassa, que é toda a matéria orgânica que é absorvida pelo solo. Então, a cada 2 anos, esse estudo é repetido e a cada 2 anos constata-se que a muda, a partir do momento que ela vai crescendo, ela passa a absorver o dobro do carbono que ela absorveu nos 2 anos anteriores. Então, aqui, com o objetivo de criar condições para que o homem possa se manter no campo, sem degradar a vegetação, o projeto ele tem implantado os quintais produtivos. Então, na primeira versão, foram distribuídos mais de 12 mil mudas frutíferas, né, diferentes tipos, como acerola, abacate, azeitona, coco, manga, pinha, pitanga, caju. Então, essas mudas são enxertadas, né, grande parte delas, ou seja, antes você esperava 20 anos para chupar uma manga, agora 6 meses ela já está frutificando, né, gerando renda para as famílias. Então, em 2020 foram distribuídas 17 mil mudas frutíferas, né, na segunda etapa do projeto, e de 2023 a 2025 serão mais 22 mil mudas. Então, aqui alguns viveiros de mudas do projeto, né, estão ativos e produzindo mudas para abastecer essas comunidades rurais. Aqui tem um experimento implantados na comunidade Professor Maurício de Oliveira, que em 2020, quando se abateu a pandemia, né, que muitas pessoas perderam o seu emprego, né, foi um ano de seca, que quase não se produziu nas lavouras, as pessoas perderam os empregos em cerâmicas e em outras atividades, foi quando os quintais começaram a frutificar. Então, a comunidade, além de garantir a soberania alimentar das famílias, o excedente, eles encontraram um nicho de mercado, eles começaram a comercializar a produção para feiras e supermercados da região. Então, hoje, no período de safra, do umbu, da cajarana, da manga, da graviola, da pinha, da siriguela, por dia sai de 2 a 3 caminhões de frutas para as feiras e supermercados da região. E a renda obtida com a venda desses produtos é dividida entre os moradores locais. O projeto também entrou com a implantação de hortas agroecológicas como forma de melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Hoje eles já têm uma produção já que abastece as comunidades e o excedente também é comercializado, né? Nós temos vários produtos como o pimentão, a beterraba, a abobrinha, né, o alface, o couve, né? Aqui também outros experimentos, não só no Vale do Açu, como também na região de Guamaré, né, os quintais produtivos, né, as hortas agroecológicas. Aqui as famílias colhendo parte da produção para comercialização. Então, só para vocês verem a importância, né, de se criar alternativas de sobrevivência.
né, de desenvolvimento. A população ela passa a preservar aquela área de vegetação nativa, né, e, em contraponto, eles começam a produzir nos seus quintais, o que vai garantir justamente a sua sobrevivência, né? E o excedente é comercializado. O projeto ele também tem entrado com a implantação de hortas agroecológicas nas escolas públicas, né? Nós já atendemos 40 escolas urbanas e rurais, né? Escolas estaduais e municipais. O projeto ele implanta pomares de mudas frutíferas nas escolas, hortas agroecológicas e também atua com a capacitação de alunos de escolas públicas, com a formação de multiplicadores ambientais. O projeto também ele tem atuado na implantação de meliponários de abelhas nativas, né, como o caso da jandaíra, que é uma abelha que está em extinção, e o projeto vem povoando justamente o bioma caatinga, né, e essa abelha é responsável por 30% da polinização do bioma caatinga, e também ajuda na polinização também dos pomares. Aqui os resultados, né, a colheita de mel, 1 litro do mel da abelha apis, ele custa cerca de R$30, e a abelha jandaíra, como é um mel finíssimo e raríssimo, ele custa cerca de R$200 o litro, né? E eles comercializam parte dessa produção. Eles já aumentaram o número de colmeias nas comunidades, foram implantados 5 meliponários em cada uma das comunidades atendidas, com 15 colmeias. Hoje tem comunidades que já tem mais de 40 colmeias, e esses meliponários são também cuidados pelas mulheres, como uma forma de geração de renda também para esse grupo. O projeto ele vai entrar numa nova fase, que é a implantação de cisternas calçadão com 52 mil litros de água, como forma de abastecer as comunidades rurais e também fomentar a produção agrícola e construção de sistemas de reuso de água. Aqui nós temos a arborização de escolas públicas, né? Escolas que por mais de 40 anos não tinham uma árvore, e hoje o projeto está arborizando essas escolas públicas. Arborização de agrovilas e espaços públicos. Atuamos também com a limpeza de praias e rios. Ao longo de 3 anos, já tiramos mais de 4 toneladas de lixo de dentro dos rios. E agora entramos numa nova fase que é justamente a limpeza de praias, rios e manguezais. Até 2027 serão 36 limpezas de praia, rios e manguezais. Atuamos também com a recuperação de matas ciliares na bacia do rio Piranhas-Açu, principalmente próximo às cidades, né, que está muito degradado. E esse é um rio importante, né, um rio interestadual que é responsável pelo abastecimento humano, pela dessedentação animal, pelo fomento à agricultura, à carcinicultura e o lazer. E na área da educação ambiental, algumas estratégias têm sido adotadas para também conscientizar a população da necessidade de preservação dos recursos naturais, como a realização de cursos de conservação de recursos naturais e práticas agrícolas sustentáveis, formação de coletores de sementes do bioma caatinga. Antes, os viveiros tinham que buscar sementes no estado do Ceará e Paraíba, mas não porque não tivesse semente, mas não tinham pessoas capacitadas. Então, o projeto ele já formou mais de 100 coletores de sementes. Tem atuado na formação de multiplicadores ambientais nas escolas públicas, né? O projeto agora está chegando a 80 escolas públicas no interior do estado. Formação de professores e auxiliares da primeira infância. O projeto também atua justamente com essa vertente. Formação de multiplicadores ambientais, meliponicultores. Educação nutricional. A primeira fase do projeto, ele atuou formando pessoas que trabalhavam com a manipulação de alimentos nas escolas, né, como o caso dos SGs, e hoje está chegando também às áreas rurais, como forma de atender a população carente, porque muitas vezes nós temos frutas ao redor das casas, mas as pessoas ainda estão com aquela situação ainda de tomar o refrigerante. Então, muitos adquirem problemas de obesidade, problemas com glicemia. Então, o projeto ele passa a atuar justamente com essa orientação, né, na área nutricional. Formação de associativismo e cooperativismo, para a criação de novas cooperativas e associações, né, e o projeto também atua com a realização
intercâmbios, né, com alunos de escolas públicas e comunidades rurais. Então, para encerrar, eu gostaria aqui de declarar aqui um poema, né, que é de Terezinha Tavares, moradora da comunidade Juazeiro, em Pareiras. Ela, em 2002, quando estive lá na comunidade, né, coletando informações para uma pesquisa de mestrado, ela declarou o seguinte poema: a terra reclama, sem roupa estou, fiquei descoberta, o sol me queimou, as minhas vestes o homem cortou, jogou no fogo, despida estou, a minha beleza sem brilho ficou, tornei-me deserta, não tenho valor. Então, a terra só tem valor quando ela tem a sua vegetação. Depois que a vegetação é cortada, as fontes de água minguam, o solo empobrece e, como consequência, a população tem que migrar em busca de melhores condições de sobrevivência. Bem, gente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade por mostrar um pouco das ações, né, que vêm sendo desenvolvidas para conter o avanço desse processo de desertificação que vem afetando a qualidade de vida da população. Estou disponível para responder os questionamentos, né, e perguntas que possam vir a surgir. Bom, deixa eu pegar aqui o webcam. Elisângela, parabéns. Professor. Oi, boa noite. Tudo bem, Fábio? Posso fazer uma pergunta? Desculpa, meu professor Rômulo. Não, fica à vontade. Eu ia abrir o momento para falar, mas porque já tem outras perguntas aqui no chat, mas não tem problema não. Vai lá, diga lá. Professor, quando o senhor fez o levantamento, né, sobre a questão da desertificação para a realização da questão do plantio dessas plantas, dessas mudas, o senhor levou em consideração a questão das plantas mais frutíferas para aquela questão de recuperação da flora e da fauna, né, da vida dos animais ali naquela região, ou foi realmente só aquelas mais plantas que são mais assim propícias para aquele tipo de solo? Não, o primeiro passo para restaurar uma área degradada são em duas etapas, em três, na realidade. São feitos sobrevoo de drones para ver a real situação daquela área, né, daquela vegetação, se ela está muito degradada. É feito um inventário florestal para saber quais espécies já existiram naquela área, as que ainda existem e o que pode ser recuperado. E o terceiro passo é a análise de solo, para saber as fragilidades que aquele solo enfrenta, para poder, a partir daí, a gente fazer a correção desse solo e começar a produzir as mudas para o reflorestamento, né? É feito um PAD, é um plano de recuperação ambiental dessa área, para poder, a partir daí, a gente iniciar as ações de reflorestamento. Ok, obrigado. De nada. Bom, era justamente a pergunta dele que eu ia ler, mas Sim. já que ele colocou, ótimo. Bom, quero aproveitar aqui também para dar os parabéns. Realmente é muita informação, mas são informações preciosas para mostrar que é possível conviver no semiárido e com o semiárido, né? Não é necessário você sair da sua terra. Tem uma observação aqui, por sinal, do Cássio. O Cássio colocou aqui o seguinte: eu morei no sítio até 2003, lá existiam 16 famílias. Hoje, em 2024, 23 anos depois, só existem 4 famílias. Então, é justamente aquela questão que tu colocasse logo no início da apresentação, que muita gente migrou também para Parnamirim ou para o litoral. Isso mesmo. Né? E aí, hoje em dia, está vendo a possibilidade de ficar na Terra, visto aí a N tecnologias que é possível adotar para poder fazer isso, Isso mesmo, continuar. Bruno. A falta de alternativa, ela leva o homem a migrar para os centros médios e grandes em busca de melhores alternativas, né, de sobrevivência. Então, a vegetação, quando ela é cortada, muitas vezes o agricultor corta não porque ele quer, mas por falta de alternativas de sustentar sua família. Então, se você cria alguma ação, como um quintal produtivo, coloca uma abelha nativa que ele possa criar e produzir, gerar renda, é uma forma que o homem
já vai encontrar para que não seja mais necessário o corte dessa vegetação. E a partir daí ele vai se tornar como um protetor dessa área. Você tem uma ideia? Nós temos uma turma de agentes ambientais, e os primeiros que foram formados lá em 2013, né? Os agricultores, eles costumavam cortar a vegetação porque precisava para sobreviver. Quando a gente começou a entrar com os quintais produtivos, as hortas, as abelhas, e começou a capacitar os jovens para eles tornar um guardião dessa área, teve agricultor que chegou assim, ninguém mexe mais naquela área. Por quê? Porque aquela área é o experimento da minha neta. Ela vai estudar e, a partir daí, ela vai trazer novas alternativas. E a gente teve alunos que entrou no curso de agroecologia no IFRN, lá em Paguaçu, terminou o curso de agroecologia, terminou o mestrado, terminou o doutorado, em vez de ir embora, não, voltou para implantar as tecnologias dentro da comunidade. E hoje são lideranças locais. Então, isso mostra que é só questão de oportunidade, né? Realmente. Eu penso muito na questão da expansão das universidades, foi justamente para isso, para fazer com que aquele morador do interior ele continue lá, que ele consiga crescer e também levar a tecnologia, o conhecimento para a sua comunidade, né? Principalmente quando a gente está falando de zona rural. E isso aí é só um exemplo de muitos, né? A gente tem aí. De muitos. Tem uma pergunta aqui do Tassiano. Ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre a tecnologia de retenção de água no plantio de mudas. Eu também fiquei bem curioso, porque assim, se é algo produzido a partir do petróleo e é colocado no solo, de certa forma, para poder hidratar aquela região ali e também disponibilizar água para a planta, como é que fica isso depois de um certo tempo? Tem manutenção? Tem que trocar também? Enfim, olha, ele é um produto que o hidrogel, eu acho que grande parte de vocês já ouviram falar naquela fralda de bebê, né? Quando o bebê faz xixi na fralda, não tem uma parte que absorve? Pronto, aquilo ali é o hidrogel. Só que esse hidrogel que é utilizado para a planta, ele não tem nenhum malefício, porque ele se torna um produto que vai contribuir para que a planta consiga se desenvolver. Né? Ele foi inventado no México, né, por um pesquisador, né, o nome dele, se eu não me engano, era Sérgio Rico, e o cara ficou rico mesmo. Porque a partir dessa tecnologia ele conseguiu levar justamente esse produto para vários países do mundo. Você tem uma ideia, no deserto americano, eles espalham esse produto em grandes áreas do deserto para acumular água. E aqui no Brasil ele é muito utilizado na agricultura, né? Como eu falei, na produção de soja, de milho. Vocês sabem que não tem chuva o ano todo, né? Temos uns veranicos de 15 dias, 30 dias. Então, se não tiver uma reserva de água para que a planta possa se nutrir, a agricultura ela não prospera. Então, na agricultura industrializada, eles utilizam muito esse produto, né? Ele dura 7 anos no solo, né? Toda a vida que chover, ele vai atuar como se fosse uma caixa d'água. Vai absorver a água, deixar ali guardadinha, ele não vai perder água para o solo, não vai perder água por evaporação, e só a planta vai retirar a água dele. É como se fosse um canudinho que a planta fosse lá com a raiz, sugasse a água, e ele fica lá. Toda a vida que choveu, alguém botar água, ele vai hidratar, igual uma esponja. São as novas tecnologias, né, que vão surgindo e surgindo para melhorar a vida, né? E são produtos que já foram testados, né, até pela Embrapa, né, ele não deixa resíduos no solo, né, assim, não tem nenhum contaminante. Ele serve apenas com esse intuito de nutrir a planta nas escassez de água. E é importante a gente sempre falar que a tecnologia, elas se somam, né? As tecnologias, no caso. Isso. Porque aí você trouxe a tecnologia... Você não trouxe só do gel... Cortou aqui? O hidrogel. Você não trouxe só isso, do hidrogel, mas você também trouxe a questão também de você colocar a proteção do solo. Orgânico, né? Isso. E aí, justamente o que eu sempre falo. A palha da carnaúba, que é muito comum na região do Vale do Açu, né? Porque quando eles tiram o pó da palha, né, para fazer a cera, porque você sabe que a cera ela tem uma infinidade de usos, né? Ela serve para
confecção de chips de computador, aquela cápsula de antibiótico que nós consumimos, né, para isolar, não tem nenhum problema para o estômago, ela é feita com a cera da carnaúba, aquela maçã bonitona que tem nos supermercados, né, ela é polida com a cera de carnaúba, os discos de vinil, né, tem uma infinidade de usos. Então, a palha, que seria o subproduto, o rejeito, que depois é triturado, eles servem para cobrir o solo, para o plantio de milho, do feijão, e nós adaptamos justamente para as ações de reflorestamento. Perfeito. O Tassiano, ele colocou ainda que, no caso, ainda falando do hidrogel, né? No caso, ele é espalhado no solo ou ele cava uma vala e é colocado nessa vala? Não, geralmente nós, quando vamos plantar muda, nós abrimos um chamado berço, né, que antes se chamava cova, mas, né, as coisas evoluíram, é berço, né? Porque a muda é como se fosse uma criança que você esteja plantando ali, tem que ter todo o cuidado, né? Então, nós geralmente abrimos um berço de 40 centímetros de largura por 40 de profundidade. Aí ali nós colocamos o esterco, né, junto com o solo misturado, aí colocamos o hidrogel, colocamos a muda, né, o torrão da muda ela vai ficar colado com ali o hidrogel, colocamos o hidrogel ao redor, cobrimos, né, a muda lá, o tronco da muda lá, as raízes. E depois espalhamos ao redor da muda, nos 40 centímetros, a palha de carnaúba, que ela vai atuar como um isolante, né? Vai proteger contra a insolação e vai criar um microclima naquele ambiente para que os micro-organismos eles possam fazer o processo de aeração do solo. E com o tempo, essa palha de carnaúba ela também vai virar matéria orgânica e nutrientes para a muda, para a planta se desenvolver. Acho que já responde aí também. Tem uma pergunta aqui da Dayana, ela colocou aqui, tem 2 questionamentos. Sobre a desertificação no Rio Grande do Norte, seria arenização? Cortou aqui, eu não entendi muito. Então, acho que ela não conseguiu diferenciar dois processos diferentes aqui no Brasil. O processo de desertificação ele só ocorre em áreas de clima árido, que são os desertos, semiárido, que são as regiões como os semiárido brasileiro, né? E área subúmida seca, que são aquelas áreas que estão em torno das áreas semiáridas. A desertificação ainda não vai ocorrer em nenhum outro lugar do planeta que não seja nesses 3 climas, né? Ou microclima. No caso do Rio Grande do Sul, lá não tem desertificação, tem um processo chamado de arenização, que é quando se desmata as áreas, o solo composto muitas vezes por areias quartzosas, essas areias elas vão ficar desagregadas porque não tem mais a vegetação para prender elas naquele espaço. Então a chuva e o vento vai contribuindo para o processo de degradação daquela área. Por isso que se chama arenização, porque para ser desertificação tinha que estar no clima árido, semiárido ou subúmido seco. E lá o clima é úmido, né? Ultrapassa 1.000 milímetros, 1.500, algumas áreas chegam até 2.000 milímetros. Bom, peço perdão aqui que a Dayana tinha colocado Rio Grande do Sul. Ela não tinha entendido como é que acontecia no Rio Grande do Sul, mas foi explicado. Ok. Bom, o pessoal está falando aqui da lista de presença, já fiz a correção lá, vocês podem verificar se está tudo ok. E alguma pergunta a mais? Alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Pode ficar à vontade, estou disponível aqui para tirar todas as dúvidas. Pois é. Aproveitar aqui os últimos minutinhos. Mas deu para compreender bem? Com certeza. E detalhe, os alunos da especialização, eles no módulo 3 agora, eles estão elaborando um resumo expandido. E no final eles vão ter que trabalhar a questão da desertificação, ou propriamente dito também os recursos naturais do semiárido brasileiro, dentro do contexto da docência. Então eles estão aí produzindo esse material e hoje também era um momento deles obter aí algumas ideias
né, para poder ir construindo esse resumo aí. Tirar dúvidas, né? Que os professores João e a professora Ana Paula propôs. Então, tenho certeza que os que estão aqui da educação ambiental e geografia de semiárido vão sair com bastante ideias, com bastante material aí para poder produzir o trabalho. Fernando, professor, como é esse trabalho nas escolas? O trabalho nas escolas, nós formamos parcerias institucionais, né? Nós atendemos cerca de 80 escolas públicas dos municípios e do estado. E atuamos também nas universidades, como o Estado do Rio Grande do Norte, o IFRN de Ipanguaçu e o IF de Macau. Então, é feita uma parceria institucional para que o projeto, primeiramente, possa adentrar esses espaços. É feita a arborização de todas as escolas públicas, né, com mudas frutíferas e mudas nativas do bioma caatinga, como o caso dos ipês, né, o branco, o amarelo, o roxo, o rosa. E além da arborização com os pomares, o projeto implanta hortas agroecológicas nessas escolas, para que essas hortaliças possam abastecer a merenda escolar. Nós temos o caso de uma escola técnica lá em Açu, né, o CEP de Açu, que lá o projeto foi uma das primeiras escolas a implantar, né? Além do pomar, as hortaliças que são produzidas na área lá, o excedente, a direção eles faz doação para que os alunos possam levar para casa, né? Para que possam também utilizar na sua alimentação. E o projeto ele atua com a formação de multiplicadores ambientais e também com cursos na área de conservação de recursos naturais e práticas agrícolas sustentáveis. Isso, alunos de ensino fundamental e médio. E na parte da primeira infância, o projeto ele atua com a formação de professores e auxiliares, né? O projeto ele tem um livro infantil, né, que foi feito pelo ganhador do prêmio Barca a Vapor, né, que esse livro é disponibilizado também para os alunos da primeira infância, né, que vai contar uma história, né, de uma coletora de sementes, uma árvore umburana, né, que está em extinção, e de uma abelha nativa, chamada janda, que é a abelha jandaíra, que também está em extinção. Então, a história, ela perpassa no semiárido, né. Então, as crianças, eles têm, além do acesso ao livro, têm acesso a quebra-cabeças, a cadernos de pintura, né? Então, outras atividades lúdicas que são desenvolvidas também na escola. Não, e o interessante falando sobre escola, né, é como escolas que já têm aí mais de 10 anos sem árvores. É impressionante, assim, as pessoas não tomam a atitude de plantar uma árvore. Você ter uma ideia, tem uma escola lá Tinha uma escola, Rômulo, em um município que fazia mais de 50 anos que a escola tinha sido criada e não tinha uma árvore. As crianças lanchavam no sol quente. E o projeto ele implantou as primeiras árvores em 2020 e hoje, como vocês viram, já estão sobreando as áreas, as crianças, o clima já mudou, o microclima naquela área, né? E assim, com o tempo, daqui a uns 5 anos, a escola já vai estar toda sombreada. Tem algumas escolas que foram implantadas os primeiros pomares em 2013, que os frutos são utilizados para merenda escolar, né? Para sucos, as frutas são cortadas e servidas para os alunos. Então, é uma mudança que você vai conseguindo, não de uma hora para outra. Leva um tempo, mas que é necessário alguém dar o primeiro passo, né? Exato. E, Lisângelo, aqui, antes de fazer a pergunta aqui da Dayana, tem uma pergunta aqui dela, mas aproveitando essa deixa aqui da escola, tem alguma outra proposta, além da horta escolar, dentro da escola? Bom, a horta escolar, a parte de formação também, a parte do plantio de mudas na escola, né? Mas tem alguma proposta mais assim, tipo, o uso de água de chuva, a cisterna dentro da escola, o programa ele está abordando isso, englobando isso também? Tem algumas escolas que já têm algumas cisternas, né? Eles estão aproveitando também a água da chuva para o cultivo das cisternas. Mas no projeto, a vertente, por enquanto, nós estamos trabalhando
essa questão da arborização como forma de embelezamento paisagístico, melhoria do microclima, né, espaço de lazer, de recreação, porque as escolas praticamente não tinham árvores e agora, né, tudo isso está melhorando a qualidade do ambiente, né, onde elas passam boa parte do tempo. Futuramente, outras ações vão chegando, né, às escolas. E aí, a Daiana colocou aqui, né? Professor, poderia falar um pouco sobre as alternativas de convivência com o semiárido no Rio Grande do Norte, além das cisternas que foi falado? Olha, temos outras alternativas que estão sendo implantadas no estado, né? Que é o caso da construção de renques e barramentos, que são cordões de pedras ao longo de áreas indeclives, que vai contribuir para que esse solo de melhor qualidade ele não seja levado pela água. A construção também de barragens submersas, que a barragem submersas significa numa área onde passa um fluxo de água, eles cavam com a reta escavadeira, botam uma lona, com 3, 4 metros de profundidade, prendem essa lona ao fundo, né, e ali eles cobrem com terra. Então, toda a água que vier, ela vai se acumular naquele espaço. Por quê? Porque tem uma parede de lona subterrânea, que a água vai ficar acumulada, e ali ele vai conseguir desenvolver algumas atividades agrícolas, né, como plantio de hortas, de milho, de algodão, né, além de ter água para o consumo humano. Tem alternativas também na área energética, né? Tem algumas empresas de cerâmicas que estão utilizando a poda urbana para transformar em pellet, né? Em vez de estar cortando árvore, esse pellet, que é os cavacos, né? Aquela poda que é cortada e jogada nos lixões, né? Que é um problema. É destinado também às indústrias de cerâmica. Lá no campo de Impanguaçu, foi implantado em 2013 uma indústria de briquetes, que é uma lenha ecológica produzida a partir da poda urbana, da poda da fruticultura, do papelão, do arroz. Eles prensam essa matéria orgânica com alta pressão, então faz com que o poder de combustão dela seja 8 vezes maior do que a lenha nativa, né? Do que a vegetação nativa. Então, isso contribui para evitar o desmatamento de áreas imensas que poderiam ir parar nos fornos das indústrias de cerâmica. Então, tem várias alternativas sendo implantadas no estado, né? Lá em São José do Siridó, no assentamento Catinga Grande, foi implantado em 2004 o primeiro projeto piloto de reuso de águas salobras, né? Eles criam, porque eles tinham um dessalinizador lá, então o rejeito dessalinizador era jogado no chão mesmo. Então ali salinizava toda aquela área, então foi implantado um tanque. Esse rejeito ele passou a ser destinado a um tanque. Dentro desse tanque eles criavam carpas e tilápias. A cada 4 meses eles retiravam cerca de 5 toneladas de tilápia e carpa. O restante do rejeito sobrava, eles irrigavam a plantação de artiplex, que era uma erva sal, né, australiana, e essa erva servia de alimentos para os rebanhos de caprino e ovino. Então o ciclo se fechava, nada se perdia, tudo se aproveitava. Então a área passou a ser dessalinizada, né, e gerando também renda para a população do campo. Deixa eu só aproveitar aqui uma outra pergunta também, falando sobre as tecnologias. Tem também eu orientei um aluno da especialização na última turma, e a gente desenvolveu um trabalho em cima do que ele trabalhava, né? Ele é formado em agroecologia, e aí ele trabalhava com um grupo que implantava filtros, não só filtros, mas também quintais agroecológicos, né? Era filtro de águas cinzas para uso em quintais agroecológicos. E eu acho que isso encaixava bem direitinho aí com o que você colocou aí, porque assim é mais uma proposta de uso de uma água que até então seria desperdiçada, né? Ela seria jogada fora, para que ele entre novamente no ciclo ali dentro do quintal produtivo
ou melhor dizendo, dentro da área ali da agroecológica Pronto. ali que foi plantada próximo à Nessa casa. etapa do projeto, nós vamos iniciar a implantação dos sistemas de reuso de água, que são justamente o tratamento das águas cinzas, né, águas de pia, água de banheiros, para que elas possam ser utilizadas, da lavagem de roupa, né, para a produção de alimentos, né. Então, Pois são é, mas experimentos que estão sendo implantados. muito interessante a proposta se eu não me engano, foi implantado já em cidades de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Mas é uma boa. O Cássio colocou aqui o seguinte, voltando para a escola. Eu estudei, aqui, o colégio que eu estudei quando adolescente tinha algumas árvores. Foram retiradas todas e plantadas o ninho. Agora, essa questão do ninho é bem delicada porque eu acredito que foi em várias cidades do Nordeste que foram feitas essa O ninho retirada das árvores, né? você tem uma ideia, eu trabalho em um dos municípios chamado Carnaubais. Lá eles retiraram, em 2022, 5 mil pés de ninho que estavam plantados na cidade, porque ele estava praticamente levantando o asfalto, calçamento, né, entupindo tubulações, e agora eles estão substituindo pela vegetação nativa, né, pela caibreira, o pau-d'arco, o ipê-roxo, várias espécies que não causam problema, né. O problema é que quando você traz algo exótico, Exótico. que implanta, Isso. eles vão se acostumar naquele espaço e ali vai trazer alguns problemas que a vegetação nativa não provocaria, né. E dentro de um contexto urbano, é importante levar em consideração que mesmo uma planta nativa, ela deve ser bem planejada para onde ela vai ser plantada. Porque, assim, não é qualquer... essa árvore aqui é uma árvore nativa e eu vou plantar em qualquer canto. Não. Você tem que ver como é que o espaço da calçada, você tem que Porque ver a distância do muro, você tem que ver a questão da fiação, da parte hidráulica, onde é que está passando, porque uma planta ela tem raiz rasa, outras elas são mais profundas, então tem todo um contexto aí que tem que ser levado em consideração, mas as pessoas não... Infelizmente, a gente fala que isso é muito contexto de educação. Isso mesmo. Né? Então, as pessoas elas não entendem, elas não Porque têm tem plantas que a raiz é pivotante. Tem plantas que a raiz é pivotante, né? Ou seja, ela desce de chão abaixo. É o caso da mangueira, né? Ela vai atrás de água com 20, 30 metros de profundidade, mas não levanta nada porque a raiz principal dela, né, é pivotante. Mas tem outras que a raiz já é lateral, como o caso do ninho, da algaroba, né, que não são árvores de plantar em áreas urbanas, né? E nem nativas. Então... Verdade. Bom, a Gildênia que está falando que aqui em Goiânia também implantaram um ninho em escolas e praças, mas foi em todo canto, viu? E já estão tirando também, enfim. As pessoas, infelizmente, é assim, é aquela questão da cidade pequena. Quando você fala, não é o caso de Goiânia, mas assim, tem cidades pequenas que a prefeitura vê uma coisa bonita no outro local, né? Mas aí não faz aquele planejamento, não verifica a médio e longo prazo o que é que aquilo ali pode dar e acaba que implanta de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí depois tem que remediar, né? Infelizmente a gente não tem o problema nosso aqui no Brasil é que nós não temos ações de prevenção, né? De planejamento. É mais ação de remediação. Vamos remediar. Tipo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um exemplo claro disso. Porque desde o ano passado já vinha acontecendo problemas lá e as coisas não andaram a ponto de se ter um plano para evitar um problema maior. E aconteceu um problema maior e, infelizmente, agora, depois que aconteceu aquilo, provavelmente outros locais do Brasil vão se organizar quanto a isso. Mas é preciso que aconteça uma catástrofe para poder se mobilizarem, né? Enfim. Bom, eu A agradeço ausência de demais. planejamento, ela vai provocar muitos problemas no futuro, né? Pois é. Realmente, isso aí é o principal ali, que quando a gente fala a questão é planejamento, planejar. Bom, o Kessi ainda colocou aqui outra coisa, né? Lá em Tibaúba dos Batistas, onde eu morava. Kessi já morou no sítio, já morou na cidade, já mudou de cidade, enfim. Vamos lá, Kessi.
onde eu morava só tinha ninho dentro da cidade. Pois é. Pois é, falta valorizar o que é do local, né? Isso. Porque a cidade de Timbaúba dos Batistas, ela nasceu justamente da árvore Timbaúba, né, e a família Batista, que lá foram os primeiros a habitarem a região, né? Mas você procura na cidade, é raro você ver uma Timbaúba, eu só tenho conhecimento de uma. Nossa. É o mesmo caso de Angicos, né? O nome Angicos já vem da planta Angicos, mas se você procurar Angicos na cidade, não tem. Pois bem. É uma questão delicada essa. E é por isso que eu acredito que todos estão aqui justamente para discutir. A gente também leva isso como uma forma de reflexão. E espero aí que muitos aí de vocês que estão assistindo aí possam futuramente estar agindo ativamente na escola, numa prefeitura, numa associação, numa cooperativa, de forma aí a ser também um multiplicador, né? Isso mesmo. O Cássio já está em Caicó. Simbora, Cássio. Bom, eu agradeço demais, Elisângelo. Esse momento aqui nosso aqui foi, acredito, enriquecedor para todos. Dou a palavra para você se despedir. Agradeço também aos alunos que estão aqui presentes até o exato momento. E a gravação, para quem quiser, né? A gravação vai ficar disponível. Vou também estar disponibilizando para o professor Elisângelo para ele estar colocando na disciplina lá no curso de graduação. E é isso. Elisângelo, palavra sua. Bem, gente, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Rômulo, né, pelo convite, né, e a todos vocês por ter aberto esse espaço para que eu possa socializar um pouco da situação hoje do semiárido em relação ao processo de desertificação, né, e o que vem sendo feito para conter o avanço desse processo, né, que vem afetando a qualidade de vida das populações rurais e urbanas, né, e estou disponível, né, para consultas, tirar dúvidas, que precisar, estou à inteira disposição. Então, gostaria de agradecer a todos.